E como é importante, né, o reconhecimento dessa história, mas nem tudo são só flores. O Brasil ele teve um aumento aí de 5% nos casos de feminicídio em 2022, em comparação com 2021, foi o que apontou um levantamento feito com base nos dados oficiais dos 26 estados e também do Distrito Federal. São 1.400 mulheres mortas apenas pelo fato de serem mulheres, uma a cada 6 horas em média. Esse número é o maior registrado no país desde que a lei do feminicídio entrou em vigor em 2015 e um recorte aqui no estado do Piauí, 4.600 mulheres foram assassinadas a cada 100 mil mulheres, fazendo o nosso estado ocupar aí a 10ª posição em relação às demais unidades da federação. Já com relação aos casos de feminicídio, foram 1.400 mulheres mortas no grupo de 100 mil no ano de 2022. Nós iniciamos, e você viu aqui essa semana, falando exatamente desse protagonismo da mulher na política. E hoje, para falarmos sobre essa mulher moderna, mas ameaçada de morte também, nós contamos com a participação da nossa convidada Caroline Costa, ela que é cirurgiã dentista e ativista de causas humanitárias, através de espaços que ela atua e também das suas redes sociais. Olá, Carol, me permita lhe chamar assim, uma ótima tarde e seja muito bem-vinda. Boa tarde, queria cumprimentar a todos que estão aqui, nos dando o prazer dessa partilha, né? Para mim é um momento extremamente significativo, eu estou aqui realmente emocionada de estar representando as mulheres, porque você falou que eu sou cirurgiã dentista, eu sou cirurgiã dentista de formação, e eu fiquei muito emocionada de você me colocar nesse lugar de ser ativista de causas humanitárias. Eu me vejo, eu gosto de dizer que eu sou humana, demasiadamente humana, porque eu sou esse ser em construção e em desconstrução também, né? E estar aqui representando mulheres, né, hoje, num dia tão simbólico e numa semana extremamente importante para nós, mulheres do Piauí, porque, enfim, a Esperança Garcia, uma mulher negra que foi escravizada, que ela foi considerada a primeira, aliás, foi reconhecida a primeira advogada do Brasil, uma mulher que naquela época do século 17, 18, né, ela denunciou, ela fez a primeira petição. Então, uma mulher negra escravizada que tinha alfabetização e ela fez essa carta denúncia de todas as atrocidades que ela viveu, né, que ela foi separada dos filhos, do companheiro, por conta da condição de escravizada. Então, assim, é muito simbólico estar aqui hoje, como mulher, Carol, como mulher negra. Me sinto muito honrada. Quando a gente falava, né, nesse Dia Internacional da Mulher, você que está aí do outro lado da tela, na poltrona, nos assistindo, nesse momento almoçando, junto com a família, né, ainda se tinha muito aquela visão romântica, né, da mulher como aquele ser frágil, da mulher coadjuvante. Tinha até aquele ditado, né, que ao lado de um grande homem sempre, atrás de um grande homem sempre tinha uma grande mulher, mas não, é ao lado dele, né, mas que aos poucos essas mulheres também foram saindo de casa, foram ocupando seus espaços no mercado de trabalho, assumindo, né, esse chamado protagonismo, e através de plataformas bastante saudáveis também expandindo essa voz como a sua, não é, que é uma parnaibana e que fala também por muitas mulheres. Mas mesmo com essa evolução, essa mulher ela continua sendo cobrada, não é, e muito cobrada em ser essa mulher maravilha, né, que tem que dar conta de tudo e ainda possível tem que estar, assim como você, sempre impecável, né, dentro do charme feminino. E aí a gente sabe que nem tudo é só celebração, infelizmente, né, porque o Brasil ocupa esse 5º lugar no ranking internacional da violência contra a mulher. É o 5º país do mundo, gente, que mais mata mulheres, um dado que deve ser discutido e, acima de tudo, freado. Então, Carol, como é que você enxerga esse cenário, né, em detrimento desse perfil da mulher na sociedade atual? Eu vou iniciar minha fala citando a Simone de Beauvoir, né, que é uma feminista, filósofa, pensadora, que ela deu esse grande passo de falar do que é o ser mulher, né, para além dessa definição que você falou, de colocar a mulher como sexo frágil, como sendo inferior, como tendo menos capacidade que o homem, né? Então, ela deu esse start e ela foi que
que começou, deu o primeiro passo. Então, ela fala que não se nasce mulher, torna-se mulher. Então, esse ser mulher, ele é um processo. Todos os dias a gente está vencendo, rompendo barreiras, ocupando espaços, e isso tem um custo muito grande. Isso não vem assim de mão beijada, porque, infelizmente, a gente vive numa sociedade que é pautada por um processo milenar, né, por uma estrutura milenar, que é o patriarcado, que é uma estrutura muito forte, porque toda a nossa história foi contada pela visão dos homens. Então, os homens sempre estiveram no topo da pirâmide. Então, colocar a mulher nesses espaços de poder é questionar essas relações, né? Então, a Simone de Beauvoir já falou que a gente se torna mulher. Então, isso é um processo. Então, quando eu olho para a Caroline de 10 anos atrás, eu sou outra pessoa, porque hoje eu tenho muito mais consciência de outras coisas que eu não tinha tanto tempo atrás. Então, eu acredito muito nesse processo, que cada pessoa vai ter o seu estágio, vai ter a sua consciência. Então, hoje, estar aqui falando sobre ser mulher, né, é também falar sobre esse lugar de exaustão que você falou, exatamente isso, né, de que a gente está todo dia numa batalha. Então, hoje, como eu penso ser mulher, é esse lugar de ser humana. Né? Então, a gente romantizou muito essa coisa da mulher guerreira, a mulher aguerrida, que vai, que luta, que batalha. Mas a gente precisa começar a desconstruir isso, porque você coloca para a mulher o peso de superar tanto as barreiras individuais quanto as barreiras sociais que a gente vive. Porque não é só sobre o esforço individual, é sobre toda uma estrutura que, infelizmente, não te dá aquela garantia e que não te dá o mínimo de segurança para você ser quem você é, para além do ser mulher, para você exercer aquilo que você sonha, para você buscar ocupar os espaços. Então, existe toda uma estrutura por trás que não nos dá segurança. Eu até sempre questiono, eu adoro fazer essa colocação, né? Imagina, onde a gente poderia chegar como mulheres, como detentoras de conhecimento, de potência, de poder realizar sonhos. Imagina onde a gente poderia chegar se a gente não tivesse que tendo que estar o tempo todo se defendendo. O Brasil é, literalmente, o 5º país mais violento contra mulheres. Então, a gente está, literalmente, tentando sobreviver inicialmente. Imagina se a gente tivesse um lugar seguro, se a gente tivesse liberdade de ir e vir, se a gente não tivesse com medo de ser violada, de ser assassinada, violentada. Imagina os espaços que a gente poderia ocupar, né? Então, assim, a gente precisa, sim, vir tratar dessas estruturas, porque a gente ainda vive num país que a gente não tem representatividade igualitária, né? A gente vive num país em que homens brancos, majoritariamente, eles fazem as leis. Então, a gente precisa ter essa diversidade, essa representatividade, esse pensar, não só em ser mulher, mas em todas as diversidades, porque a gente está aqui falando do Dia da Mulher, mas a gente tem que pensar em todos os atravessamentos que vêm com isso, né? Porque a gente não pode pensar na nossa bolha. Vai para muito além disso. Existe um recorte racial, existe um recorte social, existe um recorte de gênero. Então, não dá para dizer, o meu feminismo serve para todo. Talvez não. Agora, Carol, como que essas mulheres elas podem sair dessa condição de vítima, né, e assumir essa condição de agente de transformação política, social, cultura, né, dentro de todas essas vertentes aí que você está falando? Eu acredito demais no poder do conhecimento, né, no conhecimento, não só do conhecimento de estudos formais, né, isso é extremamente importante, é o que eu sempre falo. A gente precisa, sim, ter uma formação, a gente precisa ter uma profissão. Mas eu falo também da questão do teu autoconhecimento. Eu sou outra mulher depois que eu conheci o feminismo, depois que eu me vi diante daquelas informações. A gente trabalha a nossa saúde mental, né, quando a gente reconhece esses lugares de dor, e quando você faz terapia, quando você se conhece a si mesmo. Então, você vai adquirindo conhecimento para poder lidar com essas opressões, que às vezes a gente não tem consciência das opressões a que a gente está submetida. E tomar consciência disso é te colocar nesse lugar de sujeito, que é o que o feminismo prega, porque existe essa ideia fantasiosa de que o feminismo são mulheres violentas, mulheres que são brigonas, que estão ali querendo acabar com o patriarcado no peito, né, na raça.
E o feminismo nada mais é que um movimento sobre consciência, né? Dessa consciência de que são direitos humanos, né? São direitos que nós temos que estar ali tendo, infelizmente, que lutar por eles. E não é sobre isso. Eu acredito demais no poder do conhecimento, do diálogo. No dia que as pessoas entenderem que o feminismo ele é bom para todo mundo, né, que é exatamente sobre isso, é sobre liberdade, é sobre segurança, é sobre justiça, é sobre a gente estar ocupando uma sociedade que nos proporcione essa segurança, de ser quem a gente é, de ter liberdade de exercer o que a gente está preparada para isso. Né? Então, eu acredito demais nesse sentido do conhecimento formal, do conhecimento de si e dessa questão da cooperação, né? De você entender que a gente vive em sociedade, tirar esse peso do individual, né? Que a gente até vai falar ainda da questão do empoderamento, é empoderar cada vez mais, mas de forma genuína. Para além desse conhecimento, né, o que você acha, dentre os fatores externos, que são dependências mesmo para que a mulher ela possa alcançar esse protagonismo feminino, numa frase que é bem assim de slogan, mas que eu gosto muito, assim, nem menos nem mais, direitos iguais. É exatamente isso que o feminismo prega, né? Que a gente possa ter ocupar os mesmos lugares de forma segura, né? Que a gente não precisa estar nessa briga, nesse embate, porque não tinha necessidade de estar aí, é porque a gente está falando de relações de poder, né? Então, quando você mexe nessas relações de poder, a pessoa que está no topo da pirâmide, ela se sente incomodada. E aí ela vai atuar para que exista uma estrutura que não te permita galgar o que você precisaria, né? Porque a nossa corrida como mulher, isso eu estou falando só do recorte de gênero, né? A gente já começa atrás. Por quê? Porque o homem está lá na frente porque ele tem muito mais segurança. Ele tem menos papéis para exercer. Né? Quando a gente pensa na mulher, existe a mulher profissional, a mulher mãe, então são vários papéis que essa mulher precisa dar conta. Então, os pratinhos que a gente tem que equilibrar são maiores. Então, quando a gente começa a ter essa consciência de divisão de tarefas, dessa consciência da liberdade financeira, que isso é extremamente importante, é o que eu sempre falo, é importante que a gente dê a oportunidade para essas mulheres terem conhecimento e entrarem no mercado do trabalho, porque a liberdade financeira ela te dá a oportunidade de sair de relações de opressão, relações abusivas, porque a mulher, quando antigamente, ela era dependente total do marido, quando ela não podia trabalhar, as mulheres não podiam trabalhar, tá? Até um certo tempo atrás. As mulheres não podiam viajar sem a permissão dos pais ou dos maridos. Então, até esse mês de março, agora mesmo, as mulheres elas não poderiam fazer uma cirurgia de laqueadura sem autorização do marido. Uma coisa que já foi derrubada agora a partir desse dia 5 de março de 2023. Então, existe esse controle, ainda existe, né, infelizmente, mas existe um controle muito maior sobre as nossas vidas, sobre os nossos corpos. Né? Então, quando a gente começa a questionar isso, quando a gente começa a ter consciência, a gente move estruturas. Só que a gente não faz isso sozinho. Não dá para você abarcar isso como uma missão individual. Né? E é por isso que a gente brinca que as feministas estão exaustas. Por quê? Porque a gente está tendo que ainda explicar e lutar pelo óbvio, pelo mínimo, que é isso. É o direito de ir e vir, a liberdade de ocupar espaços e estar viva para fazer isso. Carol, para além de um termo que virou um clichê na boca de muitas pessoas, né, da propaganda, do marketing em torno desse termo, empoderamento feminino. Para você, o que está por trás desse empoderamento? Bom, o empoderamento é uma palavra que está muito na moda, né? E tudo que está muito na moda, a gente precisa ter um olhar crítico sobre isso. Por quê? Porque está existindo um esvaziamento, uma espécie de esvaziamento de uma distorção do que é o empoderamento. O empoderamento está sendo hoje vendido, porque a gente vive, sim, numa sociedade capitalista. E o que é que o capitalismo faz com o termo empoderamento? Ele comercializa. Né? O empoderamento, hoje em dia, ele é associado a bens, a coisas, a procedimentos estéticos. Existe muito aquele discurso, faça tal procedimento estético e torne sua mulher empoderada. E isso faz com que o conceito ele saia distorcido do que ele realmente é. O empoderamento ele nada mais é que transformar essas pessoas sujeitos e protagonistas das suas histórias, dos seus desejos, das suas liberdades.
E o protagonismo só se dá de forma coletiva. Por quê? Porque não tenho como eu sozinha lutar contra uma estrutura imensa, cultural, política, social. Sozinha eu não consigo fazer isso. Eu não consigo dar poder a mim mesma de forma individual. Por isso que o empoderamento ele é um pensamento coletivo, que infelizmente existe esse esvaziamento do termo, mas o empoderamento nada mais é que tornar aquele sujeito protagonista de si. Né? E, infelizmente, a gente precisa começar realmente a ter mais representatividade na política, porque enquanto nós mulheres, não estivermos pensando em políticas públicas direcionadas para a gente, eu gosto muito de trazer o exemplo da questão da pobreza menstrual. Está com pouquíssimo tempo que a lei foi aprovada. Né? Então, é uma coisa tão óbvia da questão do ciclo menstrual, a gente tem acesso a absorventes, mas tem mulheres em vulnerabilidade que não têm acesso a isso, ao mínimo, ao básico. Não tem dinheiro para comprar um item de higiene básico que é o absorvente. Surreal, porque assim, como é pensado fora do universo feminino, né, essas leis, o próprio absorvente ele tem um imposto maior, porque itens como o papel higiênico, o creme dental, eles são considerados itens básicos, então o imposto é menor. Até o imposto sobre o absorvente é um imposto maior, o que torna inacessível algumas camadas da sociedade onde as mulheres são mais vulneráveis, como as mulheres em situação de rua, as mulheres da população carcerária, crianças, né, infelizmente, que estudam, acabam tendo que deixar de ir para a escola porque elas não têm aquele mínimo. Né? Então, esse é um exemplo, para mim, muito prático de como nós, mulheres, podemos pensar em políticas públicas direcionadas para isso. Parece uma bobagem ter acesso a um absorvente, quando a gente pensa dentro da nossa bolha. Mas, para essas mulheres, é uma conquista. Né? Então, se a gente não garantir o mínimo para quem precisa dele, como é que a gente vai caminhar mais adiante? Então, a gente precisa, sim, ter mais representatividade. A gente precisa ter mulheres pensando políticas públicas para mulheres. Hoje, a gente ocupa, eu vi uma pesquisa, em cargos de liderança, né, em empresas privadas, a gente ocupa 38%. Né? Então, 38% a gente já caminhou bastante, mas ainda não é 50%. Né? Então, a gente precisa, sim, ocupar mais espaços de liderança e de pensamento, e não só de fazer, de não estar só lá na ponta. A gente precisa, sim, estar trabalhando essa consciência política e social, de poder mudar realmente, de fato, a realidade, não só da nossa bolha, mas para além dela. Carol, a gente passaria aqui vários dias, né, comentando sobre esse tema e nesse diálogo muito produtivo aqui com o nosso telespectador que está em casa, né, mas eu gostaria de perguntar aqui a você, para a gente finalizar, né, que outras discussões, né, que outras indagações, provocações você faria para essa mulher telespectadora que está agora nos assistindo e para os homens também, e que você nos falasse também um pouco das suas inspirações dentro desse conhecimento que você, né, disse ter absorvido nesse processo de autoconhecimento feminino. Sim, se tornar-se mulher não é um caminho solitário. Que bom que não é. E as minhas inspirações, Helder, são mulheres reais, como eu. São mulheres que estão ali todo dia na batalha, que estão trabalhando, que estão cuidando dos seus filhos, que estão gerindo empresas, a gente literalmente matando um leão por dia, né? A gente até brinca que alguém deve estar deixando de matar o seu leão, porque está sobrando leão para a gente. Mas, assim, a minha inspiração, na verdade, são mulheres reais, são as minhas amigas, são as pessoas com quem eu convivo, as mulheres, as minhas ancestrais, que tiveram que abrir caminhos muito tortuosos para que hoje eu estivesse aqui, para que hoje eu tivesse acesso à educação que eu tive, né, para que eu estivesse ocupando os espaços de ser uma mulher pensante. Né? Então, as minhas ancestrais abriram caminhos para mim. Então, as minhas referências são mulheres reais. Né? São as minhas amigas que estão ali todo dia batalhando, né? Cada uma dentro das suas demandas, das suas dificuldades. São as mulheres que caminham comigo. São as minhas reais inspirações. E são mulheres que pensam, né, para além do nosso tempo. São essas minhas referências feministas. Eu gosto muito de falar da Joyce Bert. Ela tem um trabalho fantástico sobre empoderamento, né, que, para mim,
esse livro foi um divisor de águas para eu pensar para além da minha bolha, para além daquilo que estava só ao meu redor. Então, a gente precisa realmente buscar como referências pessoas reais, porque a gente vive ainda no mundo, né, principalmente pelas redes sociais, em que a gente é alimentado por imagens, por idealizações, por padrões. Então, que você se inspire nas mulheres que estão caminhando com você. E eu acredito que o caminho é esse, que é o da cooperação, né, das mulheres que ajudam outras mulheres, que a gente combata essa questão dessa competição feminina, que essa rivalização feminina é também uma estrutura do patriarcado, para que a gente não esteja ali unida, né? Isso retroalimenta essas estruturas patriarcais. Então, que a gente entenda realmente que o futuro ele é feminino, mas que a gente precisa de cooperação. A gente precisa literalmente dar as mãos umas às outras e ser literalmente empáticas, né? Porque cada uma tem a sua luta, tem as suas dificuldades, mas quando a gente vai junto, a gente vai mais longe. É isso que eu acredito. Carol, obrigado por você dividir aqui conosco a sua visão de mundo, né, por esse bate-papo tão produtivo e ideal para o momento que a gente está vivendo aqui no Brasil. Eu gostaria de desejar a você um ótimo trabalho na sua carreira profissional, na sua vida pessoal também, sucesso, e lhe agradecer, né, pela contribuição desse alargamento de diálogo que a gente está fazendo aqui agora com esse nosso telespectador, que tenho certeza que muitas meninas, mulheres se inspiram também nesse diálogo e nessa fala feminina de hoje aqui no Jornal da Costa Norte. Agradeço o convite, me sinto muito honrada e desejo a todos nós um futuro de mais segurança e liberdade para ser quem a gente é, exatamente quem a gente é. Obrigada. Obrigado, portanto, Carol, e um feliz Dia da Mulher, né, Internacional da Mulher, para todas as nossas telespectadoras, a gente que vai continuar, né, e que sempre traz aqui essas pautas também bastante humanitárias e pedagógicas para o nosso público.